Boa noite, gente. Eu digo boa noite porque aqui é noitinha já. Aliás, é madrugadinha já. Eu demorei para vir gravar o vídeo hoje. Me enrolei, acabei me enrolando. Mesmo assim, sentia que precisava trazer uma leitura. Então, antes da leitura dos arcanos, eu quero ler um trecho desse livro que eu amo, do Paulo Coelho, Manual do Guerreiro da Luz. Eu sempre abro numa página aleatória e é incrível assim, porque sempre traz alguma associação com a leitura. Hoje não vai ter tema, vai ser uma leitura intuitiva e espero que rápida também, porque já é tarde aqui. Mas que seja uma leitura elucidativa, que traga respostas, que traga reflexões, né? E sobretudo, que ela possa trazer alento também, tanto para quem me escuta quanto para mim, né? Porque eu também tenho os meus processos, vários por sinal. E essa semana tá sendo uma semana bem difícil para mim. Enfim, vamos lá. O guerreiro raramente sabe o resultado de uma batalha quando esta acaba. O movimento da luta gerou muita energia à sua volta, e existe um momento onde tanto a vitória como a derrota ainda são possíveis. O tempo irá dizer quem venceu ou perdeu, mas ele sabe que a partir daquele momento não pode fazer mais nada. O destino daquela luta está nas mãos de Deus. Nesses momentos, o guerreiro da luz não fica preocupado com os resultados. Examina seu coração e pergunta: combati o bom combate? Se a resposta é positiva, ele descansa. Se a resposta é negativa, ele pega a sua espada e começa a treinar de novo. Gostei. Mas eu vou ler as 2 páginas e depois eu vou fazer um comentário breve sobre a primeira mensagem que eu li, porque eu achei bem interessante. O guerreiro da luz contém em si a centelha de Deus. Seu destino é estar junto com outros guerreiros, mas às vezes precisará praticar sozinho a arte da espada. Por isso, quando separado dos companheiros, comporta-se como uma estrela. Ilumina a parte do universo que lhe foi destinada e tenta mostrar galáxias e mundos a todos que olham para o céu. A persistência do guerreiro será em breve recompensada. Aos poucos, outros guerreiros se aproximam e os companheiros se reúnem em constelações com seus símbolos e seus mistérios. As 2 maravilhosas, né, gente? Assim, a primeira traz um questionamento. Ao final de uma luta, né? Tendo perdido ou tendo ganhado, você se questiona: combati o bom combate? Fiz tudo o que estava ao meu alcance, tudo que me foi possível fazer para alcançar o que eu desejava, para alcançar o que eu almejava? Quando algo chega ao fim, né? Quando uma busca chega no seu limite, chega no seu fim, é gostoso quando a gente examina a nossa própria consciência e percebe que fez tudo o que podia, tudo o que estava ao nosso alcance para alcançar aquilo que a gente queria, né? Então, se você insistiu, se você investiu, se você fez tudo o que você pôde em função de algo, ou de alguém, ou de uma relação, ou de um projeto, ou seja lá do que for, se você fez tudo aquilo que você podia
independente dos resultados, você pode ter a consciência tranquila. Agora, se você agiu de má fé, ou se você não fez tudo o que estava ao teu alcance, se você trapaceou, se você teve preguiça, se você não teve fé, se você, por desesperança, não confiou e não acreditou no teu próprio sonho, ou no teu próprio potencial, ou na tua intuição, ou seja lá no que for, ao final da luta, vencendo ou ganhando, você fica com aquele pontinho de interrogação. Ah, poderia ter sido melhor, né? Poderia ter sido mais limpo, poderia ter sido, não sei, mais satisfatório vencer, né? Então, peraí só um pouquinho, porque eu vou ter que abrir a janela pro meu gato. Só um pouquinho. Voltei. Então, eu deixo esse questionamento pro início da leitura, tá? Seja lá o que esteja acabando na tua vida, e talvez nem tenha acabado nada, você pode estar na metade do percurso, na metade da luta, no início da luta, mas sempre se questione se você está dando tudo de si, né? Por exemplo, numa relação, se você fez tudo o que pôde, tudo que, né? Tudo que tu pôde. Você se doou, você doou energia, você amou, você respeitou, você compreendeu. E se ao final de tudo isso ainda assim não deu certo, ou a outra pessoa resolveu seguir a vida sem você, né? Então talvez seja o momento de fazer o teu luto e de seguir o teu caminho. Não há mais nada que se possa fazer que dependa de você. Então também é muito sobre confiança, né? Esse texto. É muito sobre confiar que tudo aquilo que te cabia como pessoa, como companheira, como colega, como esposa, como amiga, como mãe, né, como funcionária, ou seja lá, né, em que situação você esteja adaptando essa leitura ou o que eu estou falando agora, se dentro desse contexto você fez tudo aquilo que estava ao teu alcance e ainda assim você não vê o resultado, chega um momento que a gente precisa entregar isso, né, nas mãos do todo, né, daquele que tudo sabe, que tudo vê, para que ele faça o melhor. Né, é uma questão de também confiar. Então vamos lá. Vou fazer uma leitura rapidinha hoje, só para trazer uma mensagem para o nosso dia, um alento ou uma luzinha, um lampejo, até por uma questão de distração. Ah, vou lá ver o vídeo da Flávia, ver o que ela vai dizer hoje. Então vamos lá. Pedindo licença para a espiritualidade, pedindo licença aos meus mentores, para que eles me intuam, para que eles estejam presentes a cada
palavra nas entrelinhas de tudo que eu disser aqui nessa leitura, para que eles estejam aqui, para que eles me iluminem. Que nada do que seja dito aqui tenha algo a ver com as minhas próprias opiniões. Sobretudo, que cada palavra possa trazer o alento que você precisa, ou a resposta que você precisa para os teus dilemas, ou para alguma situação específica que você esteja vivendo. E advertência. Eu diria assim que o momento que você está vivendo agora é um momento de muito amor, assim, de transbordamento de amor, né? Você tá passando por um período assim de bastante afetividade, talvez até um certo romantismo, né? É uma sensibilidade muito grande. Sabe, essa capacidade de se encantar com as coisas, como se a vida tivesse colorida para ti, de alguma maneira. Não sei se porque você tá, talvez, apaixonado, ou porque tem encontrado algo que tá fazendo o teu coração vibrar, ou te trazendo uma sensação nova, uma sensação diferente, mas não é uma sensação ruim, tá? O sentimento em si é bom. Essa capacidade de se encantar, né, e de enxergar a vida mais colorida, isso não é ruim, tá? Mas eu vejo assim que você já entra numa relação, né, ou enfim, já experimenta o sentimento de paixão, já. Como é que eu posso explicar? Quando pinta aquele sentimento do encantamento e do amor e da paixão, junto com ele já vem uma ideia assim, um medo que te limita. É como se tudo aquilo que te desperta paixão e que te desperta amor, na tua mente, né? Na tua mente, por questões que eu ainda não sei, porque eu não abri a mesa em relação a isso, mas é como se de alguma maneira você já sentisse que aquilo tá fadado a não dar certo, sabe? Então talvez até seja uma coisa que te faça fugir das relações e fugir daquilo que te traz encantamento,
porque você tem medo que isso acabe, né? Como se você entrasse na relação já esperando que, sabe, você já entra num estado de negação assim quando se apaixona. A vida fica colorida, você fica mais feliz, você fica mais contente, você fica mais criativo, inclusive, mas ao mesmo tempo, sabe, é como se tu vivesse isso só interiormente, você não exterioriza, você não demonstra, você fica equilibrando, né? Se equilibrando e dando amor, talvez até sim, exteriorizando, demonstrando, mas em doses homeopáticas, sabe? Porque eu não sei se isso vem da tua infância ou vem da tua adolescência ou né, do relacionamento entre pai e mãe. Não sei quais foram as experiências que você viveu ou os exemplos que você teve, mas algo te faz acreditar que se você der muito amor, você vai ser rejeitado ou que, sabe, aquele papo, aquele lance assim de dizer ou de ouvir dizer que não seja tão emocionado, não seja tão intenso, não dê tanto amor assim, porque isso nunca dá certo. Amor é piegas, romantismo é piegas e você tem isso como crença, né? E não acho que isso seja saudável. Pelo contrário, como conselho, né? Saiu 10 de espadas, ó. Olha só essa carta, como ela é significativa, né? É uma carta bem forte, mas nesse contexto aqui, como conselho, ela vem te pedir para que você não se sabote, sabe? É como se você sabotasse todas as relações que têm potencial de te fazer feliz, porque justamente essas são aquelas que te impulsionam a viver mais, a ter mais alegria, a viver com mais paixão, né? Aquelas que que não importam tanto, dessas você não se defende, né? Nessas você consegue se jogar, talvez. Mas as relações mais significativas, né, aquelas que te provocam encantamento e que te trazem uma alegria, um colorido para a vida, né? Sabe essa coisa de enxergar passarinho verde? Quando tu tá nesse ponto, tu, pelo que eu vejo aqui, tu costuma se sabotar, né? Tu começa a criar mil e uma coisas para sabotar a relação, ou porque não demonstra, ou porque age com frieza, mesmo estando repleto de sentimento, e isso é um sinal claro de sabotagem. Então, talvez até seja uma boa questão, não sei se você faz terapia, mas seja uma boa questão para levar assim para um terapeuta, para tentar compreender de onde vem esse medo, sabe? Qual foi a referência que tu teve na infância, né? Ou na adolescência de alguém que se doou muito, né? Que se doou, que se entregou, que amou, que era romântico e que talvez ou tenha sido abandonado, ou tenha sido traído, né? Ou não tenha sido amado da maneira, né, como amou, não tenha recebido mesmo que entregou. Provavelmente tenha tido uma referência assim de pessoas significativas na tua vida. E talvez tu traga isso como padrão hoje, como crença de que se você se entregar demais, se você se doar demais, isso pode fazer com que as coisas acabem mais rápido. Só que esse pensamento, essa crença, ao invés de te ajudar, ela te sabota, né? Porque aí a pessoa que tá contigo, ela não sabe o que se passa com você. Aquilo que para ti é proteção, para o outro pode ser frieza, pode ser visto como frieza, como indiferença, né? E as pessoas acabam indo embora de ti, talvez, da tua vida. Ou o relacionamento acaba não atingindo todo o potencial, né? Por causa dessa mania de segurar o sentimento.
de não demonstrar. Então eu acho que é uma coisa que cabe ser vista, né? Cabe ser vista. E talvez, né, uma das coisas que você use como justificativa para fugir dos teus afetos seja a sobrecarga, né? Talvez tu esteja assumindo mais do que aquilo que tu é capaz de suportar, né? Não sei se na vida profissional ou assumindo as cargas alheias dentro da família ou dentro do meio, né, dos amigos, mas talvez você assuma coisas demais e até de uma maneira inconsciente para que você não viva as suas emoções da maneira que elas devem ser vividas. Eu vejo muito, muito forte isso aqui. O que também faz parte dessa autossabotagem. Então aí tu acaba não tendo tempo de sentir as tuas emoções, de viver as coisas que você precisa e que você deseja, né? Aí fica vivendo todo aquele amor, todo aquele romantismo, toda aquela intensidade, só no plano das ideias, né? E no plano da imaginação, só idealizando, só imaginando, só sonhando, e na verdade nunca vivendo de fato as coisas como elas deveriam ser vividas. E sempre existe uma boa desculpa. A carga dos outros. Carga demais. Não. Então eu diria assim, o que que você tem como uma habilidade, como um dom assim, né, que você precisa explorar mais? É essa capacidade de ir à luta, né? Você tem muito isso, você é ágil, você tem essa iniciativa, né? Você vai atrás quando você quer alguma coisa, você consegue, você se movimenta, você não fica parado, né? Você tem a visão das coisas, né? E quando você decide para onde você quer ir, quando você consegue decidir, tomar uma decisão, você vai, né? Tu não se enrola, tu vai, tu tem essa facilidade. Mas em contrapartida, muitas vezes você sabe o que deveria fazer, né? Mas acaba não fazendo porque algo te faz pensar que é um fardo que você precisa carregar, que você precisa viver determinada situação e aí você acaba não indo, não não seguindo o teu rumo, não dando continuidade para tua vida, né? Por ficar preso nessa crença de que tem coisas que eu preciso viver. Ah, não. Se isso tá acontecendo na minha vida é porque eu preciso viver isso, né? E não é assim, né? Você não tá fadado a nada, né? Você faz suas escolhas e é prisioneiro das consequências também. Ou pode ser que as consequências te libertem, né? Quando você consegue se desfazer das crenças e se soltar das crenças e fazer aquilo que a tua alma tá pedindo para que você faça. Porque eu não vejo nenhum problema em fazer as coisas que você quer e que te deixam feliz, né? Em assumir que ama, em expor um sentimento, em viver uma emoção, desde que elas não prejudiquem ninguém. Eu não vejo problema nenhum nisso, né? Mas você parece que está sempre colocando tudo à frente daquilo que você sente. E isso não tem nada a ver com os outros, tem a ver contigo, tem a ver com as tuas escolhas, né? Tem a ver com essa inabilidade de dizer não aos outros e sim a si mesmo, né? Não tem a ver com os outros, porque se tu for parar para pensar, ninguém tá colocando
não é uma imposição, ninguém tá te impondo nada, e mesmo quando isso acontece, as pessoas às vezes até tentam nos impor coisas, você ainda assim é livre para fazer as suas escolhas, né? Para seguir o teu caminho. Mas eu vejo que por questões do passado, da infância ou adolescência, de relacionamentos talvez dos pais ou de pessoas significativas ou alguém que você viu se doando muito e hoje essa referência ela te trava, porque inconscientemente tu acaba abraçando tudo que é problema, você não pode ver um problema que tu já pega pra ti, pelo que eu tô vendo aqui, tá? Desculpa a sinceridade. Não posso ver um problema que eu já trago ele pra minha vida. Mais ou menos isso. Eu costumo dizer, eu não posso ver uma culpa por aí que eu já pego pra mim, e tu não, tu é problema, né? É BO dos outros. Seja no trabalho, seja na família, mas você é aquele que sempre resolve tudo e para não viver aquilo que você tem que viver, né? Então começa a se questionar em relação a isso, né? Tô fazendo tudo pelos outros, mas o que eu tô fazendo por mim? De que maneira eu estou vivendo os meus sentimentos, as minhas emoções, né? Cabe esse questionamento aqui nessa leitura. Cabe mesmo, cabe bem. Né? Então eu vejo que essa sabotagem na tua vida ela se dá mais em relação às questões afetivas. Talvez tu seja aquele que vai à luta, que consegue, que dá um jeito, que é um quebra-galho danado, que sempre tem uma solução para tudo, menos para as questões afetivas. Aí você ama com intensidade, com força, né? Você sonha, você idealiza, você até vê a vida mais colorida, mas ela só existe no plano das ideias, porque você não se permite sentir. Aliás, você se permite sentir, você só não se permite compartilhar isso com a pessoa, com os outros. Então eu vi isso aqui. E para encerrar a nossa leitura, eu vou ler essa cartinha do Osho aqui, que eu acho maravilhosa. Esse oráculo, esse tarô do Osho. É condicionamento. E essa carta é muito linda, ó. Quero que tu preste atenção no que ela diz, tá? Eu vou ler a descrição visual da carta. A descrição. E depois eu vou ler o que ela... Eu vou ler tudo, na verdade. Tenha paciência, se tu não gostar, tu pula. Olha só. Essa carta lembra uma antiga história zen a respeito de um leão que foi criado por ovelhas e pensava que era uma delas. Até que um velho leão o capturou e o levou até um lago, onde lhe mostrou o seu próprio reflexo. Muitos de nós somos como esse leão. A imagem que temos de nós mesmos não advém da nossa própria vivência direta, mas das opiniões dos outros. Uma personalidade imposta de fora substitui a individualidade que poderia ter se desenvolvido de dentro. Nós nos tornamos apenas mais uma ovelha no rebanho, incapazes de nos movermos livremente e inconscientes da nossa verdadeira identidade. É hora de dar uma olhadela no seu próprio reflexo no lago e de tomar a iniciativa de libertar-se do que quer que lhe tenha sido imposto como condicionamento pelos outros, com o objetivo de fazer você acreditar em qualquer coisa a seu respeito. Dance, corra, mexa-se, fale uma língua inexistente. Tudo o que for necessário para acordar o leão adormecido dentro de você.
condicionamento. A menos que você abandone a sua personalidade, você não será capaz de encontrar a sua individualidade. A individualidade é dada pela existência. A personalidade é imposta pela sociedade. Personalidade é conveniência social. A sociedade não pode tolerar a individualidade, porque a individualidade não acompanhará o rebanho, como uma ovelha. A individualidade tem a natureza do leão. O leão move-se sozinho. As ovelhas estão sempre em rebanho, na esperança de que estar em grupo será aconchegante. Em meio à multidão, o indivíduo sente-se mais protegido, seguro. Se alguém atacar, na multidão, há todas as possibilidades de você se salvar. Mas e estando só? Apenas os leões andam só. Cada um de vocês nasceu leão, mas a sociedade está sempre condicionando, programando a mente de vocês como ovelhas. Ela lhes imprime uma personalidade agradável, simpática, muito conveniente, muito obediente. A sociedade quer escravos, não pessoas que sejam absolutamente dedicadas à liberdade. A sociedade quer escravos porque os interesses estabelecidos querem obediência. Muito forte, né? Muito forte mesmo. Pena que eu não trouxe o meu baralho cigano para mesa, senão ia ter alguma previsão. Mas eu vou ler mais um trechinho desse livrinho aqui. Outro livro, Os Quatro Compromissos, Dom Miguel Ruiz. O livro da filosofia tolteca. Eu vou ler só um parágrafo, tá? Pode ser que ele seja desconexo para mim, mas eu vou ler mesmo assim, porque ele pode fazer sentido para ti. Olha que legal. Quando você transforma todo o seu sonho, a mágica acontece em sua vida. Aquilo de que precisa lhe vem facilmente, porque o espírito se move com liberdade através de você. É o domínio da intenção, o domínio do espírito, o domínio do amor, o domínio da gratidão e o domínio da vida. Esse é o objetivo dos toltecas. Esse é o caminho para a liberdade pessoal. E é isso, minha gente. Acabou, vou nessa porque já estou com sono. O que vocês acharam? Coloquei o projetor na TV com umas flores desabrochando assim, porque eu sou apaixonada por flor. Especialmente desabrochando. Não sei porque me dá uma sensação gostosa quando eu vejo. Espero que essa leitura tenha feito sentido para ti. Que você tenha tido a paciência de escutar até o final. Mas eu acho que a pessoa que fica até o final de uma leitura minha, provavelmente ela tinha alguma coisa para receber da leitura, sabe? Nunca é por acaso que você se depara com um vídeo, nunca é por acaso que você assiste até o final, né? E eu sei que eu falo lentinho, assim, que eu falo devagar, mas o YouTube tem uma ferramenta ali para aumentar a velocidade do vídeo, porque normalmente é o que eu uso para escutar os meus próprios vídeos. Então, se você tá aqui até agora, eu agradeço muito pelo teu carinho. Se tu quiser deixar um like, se tu quiser deixar um comentário para mostrar que você me assistiu até aqui, eu vou ficar muito feliz, tá? E caso você queira uma leitura particular na tua energia, né? Tem meu Instagram no WhatsApp. No WhatsApp. Tem meu Instagram no YouTube. Aí você pode entrar em contato comigo através do Instagram. Tá? E é isso, fico por aqui. Desculpa a falta de jeito. Talvez no próximo eu esteja um pouquinho melhor ou não.
Beijo. Fica com Deus.